Obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos também pela presença, que estão aqui agora para que a gente possa conhecer um pouco dessa ferramenta, que eu diria que hoje é ótima em relação à proposta que ela oferece de reunir publicações. A gente vai falar um pouquinho disso, sobre publicações, que é o nome dessa ferramenta. A ideia é que a gente possa reunir numa única plataforma todos os diferentes tipos de publicações eletrônicas, basicamente, que a instituição tem acesso. E aí a gente começa a pensar na ideia de acesso, não necessariamente no contexto de um conteúdo que eu compro, mas muito conteúdo de acesso aberto, muito conteúdo que muitas das instituições de vocês têm acesso também através do portal da CAPES. Então, a ideia é tentar congregar, e aí, de uma maneira, tentar, que eu digo hoje, tentar de uma maneira melhor, fazer com que o usuário tenha acesso a esse conteúdo digital de uma maneira muito mais fácil do que hoje ele teria numa experiência da biblioteca, com um website, por exemplo. Tanto que até eu estou anunciando já para vocês, vai ter um participante especial na nossa apresentação, e daqui a pouco ele vai também participar, para que a gente possa ter a opinião dele a respeito dessa situação de como a gente encontra a informação que a gente precisa. Então, essa é justamente a ideia. Como é que o usuário da biblioteca, da instituição de ensino, pesquisa, encontra tanto as revistas quanto os livros eletrônicos que a biblioteca provê acesso? Quando a gente fala tradicionalmente dessa forma, a gente tem uma necessidade de ir organizando, e é o trabalho que a gente faz como bibliotecário, as diferentes plataformas, ou eventualmente, eu já vejo muitas bibliotecas fazerem esse trabalho, de capturar dessas plataformas as diferentes listas de periódicos e criar no seu website essas listas com as URLs, que com o tempo vão mudando, que a gente sabe que não é uma forma muito fácil de fazer no momento que a gente tem uma lista que pode começar com 50, vai a 100, depois começa a ter milhares de revistas e livros. Então, é praticamente, quando a gente fala em termos de trabalho de biblioteca, é impossível manter essas listas numa única página. Porque o tempo todo, como a gente está vendo aqui, tanto de formas, de plataformas de acesso aberto, quanto plataformas que a gente contrata, sejam da EBSCO, JSTOR, Aritrezell, de outras, títulos entram, títulos saem, e tão ruim quanto não oferecer um conteúdo é também oferecer com link quebrado. Então, é importante que a ferramenta, ao mesmo tempo que possa reunir esse trabalho, traga facilidades. Então, é isso que eu mostro, né? São muitas interfaces e muitas buscas para que o usuário encontre essas coleções que muitas vezes vocês estão pagando e o usuário não está localizando. Então, esse é o meu convidado que chega aqui e fica se perguntando: onde estão as minhas revistas? Como é que eu chego numa revista que um professor indicou? Ou eu tenho necessidade de uma pesquisa numa revista especializada, num e-book especializado. Onde eu encontro? Então, a ideia é mostrar que o Publication Finder, e principalmente agora o novo Publication Finder, vai resolver isso e ainda com uma série de outros benefícios. Primeiro, ele vai atender as necessidades específicas do usuário. Ele quer ter uma interface única, e isso é o trabalho, como eu falei, que às vezes a gente tenta fazer manualmente, não consegue, para que ele possa acessar, seja um título conhecido, ou explorar por assuntos, também navegar por bases de dados. Eu quero ver quais são os títulos que a gente tem na Academic Collection, ou então os títulos de revistas que eu tenho dentro da Business Source. Agora a gente vai conseguir fazer isso. E atende, claro, as expectativas do bibliotecário nesse trabalho de organizar uma única interface para essa pesquisa detalhada de toda essa coleção. Vai voltar a navegação A to Z agora de forma nativa, vocês vão ver como é que funciona. E, além disso, trazer agora novas categorias e assuntos. Então, ele trabalha com a Library of Congress para garantir uma diversidade agora de pontos bem específicos para localizar a informação. A gente consegue pesquisar agora através de 3 maneiras. Então, tem um nome da publicação, eu posso chegar nessa publicação pelo seu nome. Então, um professor indicou a necessidade de localizar. Com essa ferramenta, por exemplo, o professor indica a necessidade de ter essa revista, eu posso localizar, e se já não tenho ela dentro de um pacote da CAPES, ou se daqui a pouco não é de acesso aberto, e inclusive otimizar o investimento da instituição, para que aí sim eu já verifique se essa revista existe e já mantenho o acesso de uma maneira que eu já tenho ele daqui a pouco incorporado, esse título numa base que eu assino, ou que a CAPES contrata, ou que é de acesso aberto, e investir nos recursos novos que eu preciso. Eu posso verificar hoje rapidamente também agora,
de uma maneira simples, dentro de uma base de dados, as publicações dela, somente dela, porque eu sei que é uma base especializada que eu investi e eu quero direcionar o usuário para esses títulos, assim como eu posso explorar por assunto, tanto categoria quanto o assunto interno dessa categoria que a gente vai ver. Então, é uma nova experiência, e essa nova experiência que a gente está vendo aqui, ela foi indicada pelos usuários. Então, a gente faz, como sempre na EBS, um grande estudo de usabilidade para perguntar o que a gente precisa, qual é a informação e qual é o formato que a gente precisa. Então, o que a gente vê, e as formas de filtragem, navegação, acesso, essa interface mais clara, tudo foi estudo de usuário. E a ideia é que essa, digamos assim, indicação, o feedback que eles nos deram, fizeram com que a gente criasse esse Publication Finder muito mais limpo, organizado, ou seja, intuitivo de usar, como vocês viram. É uma interface que já nasce com um design responsivo, quer dizer que ele pode ser acessado via telefone, tablet, computador, sem nenhum problema. A gente consegue, os administradores, como a gente chama, que é o pessoal da equipe da biblioteca vai poder definir cores e configurar alguns parâmetros da interface de acordo com as necessidades. E a ideia é que o usuário, então, vai poder escolher a forma de pesquisa preferida. Ele pode escolher buscar por título, buscar por assunto, navegar por assuntos. Então, ele ganha diferentes pontos de acesso. Eu sempre digo, o papel do bibliotecário é sempre garantir que diferentes formas de pesquisa sejam atendidas, não forçar uma única, mas garantir que o usuário tenha escolha. Então, a gente consegue trabalhar hoje com a ideia, por exemplo, de criar pesquisas já pré-filtradas, que são por tipo de recurso. Então, eu só quero revistas, ou só quero e-books. Agora eu consigo, nessa única interface, já ter esses filtros pré-definidos desde o princípio para fazer essa busca. Essa pesquisa com chama pré-filtrada por tipo de recurso garante que eu já vá diretamente ao recurso que eu tenho interesse, ou é um book que eu tenho indicação, ou é uma revista, ou então eu posso pesquisar em todos os tipos de fontes de dados digitais e assim garantir um trabalho mais otimizado. O novo Publication Finder também permite que a gente consiga trabalhar com uma busca muito mais precisa em relação aos tipos de busca que a gente faz, por exemplo. Eu quero uma busca por título, por assunto, ou mesmo por nome de editor, ou ISXN, está aqui porque pode ser ISBN para livro, ISSN para revista. Eu consigo ter agora aqui uma facilidade específica assim, de especificar o termo que eu estou buscando, seja porque contém aquela palavra, é um título exato, ou que começa próximo ou frase exata, então garante que eu consiga localizar ou todos os títulos de marketing ou Harvard Business Review, porque é um nome exato, então uma frase exata, e localizar, sim, esse título dentro da coleção. Da mesma maneira, agora a gente incorpora, então, todo o cabeçalho de assuntos, todo o tesauros da Library of Congress, e a gente consegue fazer uma navegação, não só pelos assuntos específicos, mas também pela grande área. Então, eu consigo expandir e usar uma ideia justamente de árvore hierárquica de categoria e assunto, e ir diretamente ao conteúdo específico que eu quero. Antes a gente tinha uma outra experiência, eu diria que no Publication Finder atual, clássico, a gente tem a necessidade de fazer a busca e depois filtrar, e agora aqui não, a gente já consegue ir diretamente a um assunto que é de nosso interesse. E da mesma maneira, a gente consegue ainda trabalhar com esses três grupos. A gente tem o cabeçalho de assuntos da Library of Congress, mas também tem o cabeçalho de assuntos da área médica. Então, se a instituição é uma instituição voltada mais à saúde, ela pode configurar agora a lista de assuntos baseada na lista de assuntos médicos, não necessariamente a da Library of Congress, que seria, digamos, para uma universidade que trabalha com todas as áreas. Então, também tem essa capacidade de customizar qual é o assunto. Então, como a gente fala, quanto maior a quantidade de assuntos, mais flexível é para direcionar o conteúdo ao assunto da sua área, para não ficar diluído numa área grande, maior, como poderia, que é o padrão, digamos. Você é médico, ele pode ter o acesso direto aos conteúdos com assuntos médicos. A gente está com uma navegação A to Z, então essa novidade que a gente agora, como a gente fala, para a nova a versão do Publication Finder é uma novidade, mas a gente está resgatando, porque a EBSCO nasceu com uma lista A to Z, só que era uma lista A to Z simples, como é a prática tradicional dos títulos A a Z. Agora essa navegação A to Z é ampliada. Então, o que é isso? Significa que a gente pode não só selecionar o início do título, mas também já as duas letras iniciais, para que a gente comece já a chegar no conteúdo de uma maneira mais direta.
Então, eu não preciso mais ficar percorrendo diferentes listas, porque agora eu já consigo fazer essa navegação mais ampliada. Da mesma maneira, agora a gente traz, então, essa novidade, que não tinha realmente na versão clássica, que é a capacidade de procurar por bases de dados. O que significa isso? Eu contratei a Business Search Complete e eu posso agora descobrir quais são os títulos e navegar somente nos títulos dessa base de dados. Da mesma maneira, a gente pode ter coleções de acesso aberto, coleções de conteúdos de pré-print, coleções que a gente tem acesso através da CAPES, e a gente pode selecionar, não, eu só quero ver agora o conteúdo de uma base específica, então ele vai me garantir que eu possa ver os títulos agora que estão contidos dentro daquela base. Então, é uma facilidade. E não importa qual é o editor, tá? Aqui a gente está vendo de todos eles e essa é a garantia, que hoje eu possa fazer uma navegação e descobrir diferentes conteúdos, sejam de e-books ou até de revistas, que é o padrão, de uma maneira bem fácil. E é uma transição muito natural, então, hoje, com a interface tradicional que se tem do Full Text Finder, que é essa tradicional que a gente está vendo, que normalmente a gente nomeia como publicações, por exemplo, quando tem o EDS e o cliente tem acesso ao Publication Finder junto com o EDS, ele aparece aqui em publicações. Também já adianto que hoje pode ser utilizado tanto a interface, claro, clássica, como vocês vão ver agora, nova, que já está disponível, para quem é cliente EBSCO-Host. Então, por exemplo, eu tenho só a base de dados da EBSCO, mas eu também acesso conteúdo de acesso aberto, eu também tenho alguns conteúdos que eu posso acessar via CAPS. Não é necessário ter o EDS. Vocês podem ter só os conteúdos de bases e adicionar o Full Text Finder, para que agora eu promova não só conteúdo granular, como eu chamo das bases de dados, mas também uma maneira de visualizar os títulos. Essa interface aqui que vocês estão vendo é a tradicional. E a ideia é que a gente possa fazer essa transição para essa nova experiência. Então, ela está aqui hoje já disponível, então, em português. Então, vocês já conseguem fazer o uso da interface e fazer essa transição. Quem já é cliente, que já tem o Publication Finder tradicional, migrar. Quem é cliente EBSCO-Host que queira, por exemplo, adicionar à sua coleção uma interface de busca de títulos, também pode. Não necessariamente precisa ser já cliente EBSCO-Host, até adiantando. Eu posso ser um cliente que não sou ainda cliente da EBSCO, eu só tenho minhas bases, mas eu quero ter o Publication Finder para acessar minhas coleções de e-books, as minhas coleções de revistas. Ele é uma solução que pode ser contratada isoladamente. No caso da transição, a ideia é que se possa adotar essa interface hoje já toda em português. Então, como a gente fala, quem já tem o Publication Finder separado ou com EDS, é só solicitar a ativação. Se já tem essa assinatura do Publication Finder, não tem nenhum custo adicional, ou seja, é só uma realmente transição, já está incluído na assinatura, essa nova interface. E não é necessário refazer nada. O pessoal que já trabalhou com Publication Finder sabe como é que funciona. A gente tem que ter uma lista de vocês para fazer uma análise de quais são as coleções e ativá-las na Knowledge Base, que é um serviço da EBSCO, que fica então recebendo os pacotes e os títulos que compõem cada pacote dos editores. Então a gente precisa saber quais as assinaturas que vocês têm a ativar. Nada disso vai ser necessário refazer. A gente simplesmente vai ativar nova interface, aproveitando as vantagens dessas funcionalidades com a mesma knowledge base ativada para cada instituição. Então, não é necessário nenhum trabalho adicional. Então, aqui eu encerro a apresentação inicial, já comento de novo, como o Nuno falou, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem adicionar já no chat para que a gente possa, ao final, ir esclarecendo. Eu vou fazer agora também uma demonstração, então a ideia é que a gente possa conhecer a ferramenta aqui ao vivo e faça algumas buscas, então essa é a proposta. E, ao mesmo tempo, também aproveitar, daí, se vocês estiverem aqui durante a fala, alguma dúvida que eu possa esclarecer ainda agora durante a apresentação, então, por favor, também já coloquem para que a gente possa ir respondendo. Então, essa interface que está aqui, já é uma interface que a gente usa de demonstração, ela tem já as facilidades que eu estava comentando de filtros aqui de conteúdos. Então, por exemplo, eu tenho interesse de fazer uma pesquisa por título. Eu tenho uma assinatura e eu quero saber se a gente tem acesso à Harvard Business Review nessa assinatura.
Então, imaginem que ele tem a utilidade, eu sempre comento isso, essas listas A2Z, elas têm duas utilidades, uma para o usuário e outra para o próprio bibliotecário, que tem a demanda de aquisição de títulos de periódicos. Por quê? Ele vai estar sendo solicitado por programas de pós-graduação, coordenadores de curso, pesquisadores, professores que querem, olha, eu quero assinar essa revista. Então, vai garantir, inclusive, essa otimização de aquisição. Por quê? Ela consegue dar para vocês esse detalhe, ó. Você já tem essa revista, para que eu vou assinar de novo? Porque eu já vi acontecer, por exemplo, em bibliotecas, casos em que se solicitou uma revista e ela era, por exemplo, de acesso aberto. Então a gente consegue, e foi comprada na época. Então imagina que é um investimento que não foi direcionado. Dessa maneira a gente consegue fazer esse trabalho aqui e fazer essa verificação. Ou eu posso buscar, mesmo por título aqui, por exemplo, quais são revistas que são Harvard. E agora eu estou criando um escopo, e essa é uma novidade que a gente traz aqui, ó, com o filtro. Quando a gente faz a busca, ele achou 36 revistas, e ele aplica os filtros aqui agora, do lado esquerdo, para o tipo específico que eu quiser. Não, eu não quero só revistas, eu quero ampliar para tudo, eu desmarco esse filtro, ele faz uma busca global, ele trouxe 130 resultados, e vocês estão vendo que aqui não é necessariamente só livros e revistas. Ele consegue agregar, de alguns editores, alguns conteúdos ainda especiais que são incluídos dentro das bases. Quais bases? Aqui, ó. Agora a gente consegue ter esse acesso a uma opção também de filtro, que eu só quero, por exemplo, Harvard, mas eu quero somente na minha coleção de e-books que eu assino. Ou eu quero saber o que eu tenho via CAPES na Gale. Ou então, qual é o conteúdo que eu tenho nessa área, que é de uma coleção da Wiley e-books que eu assino. Onde eu tenho hoje essa experiência no site da biblioteca? Como é que eu poderia fazer? É muito complicado tentar criar ou repetir essa experiência para oferecer essa capacidade de busca e filtro para o usuário. Da mesma maneira, eu posso pesquisar aqui em tudo, ou agora somente livros. Eu quero livros de marketing. Quando eu faço a busca e eu filtro por livros, ele faz a busca por livros e séries de livros, onde eu tenho, não importa qual é a coleção, por exemplo, aqui da Springer, pode ser coleções da EBSCO, e eu posso ter acesso aos livros de uma maneira bem simplificada. Então, quero ver conteúdos de acesso aberto. Então, eu consigo fazer a busca e acessar de uma maneira imediata. Então, a ideia aqui é que a gente possa fazer o acesso. Nesse caso, a ideia é que, claro, ele vai repetir o mesmo conceito que eu tenho de acesso dentro da instituição. Se eu já tenho acesso liberado, eu simplesmente vou clicar e eu já chego no conteúdo que eu queria de uma maneira bem simples. Então, essa é a proposta. Eu posso ter, daqui a pouco, diferentes bases de dados, mas quando eu estou fazendo o acesso nessas diferentes bases de dados, ainda assim eu consigo fazer o acesso específico àquele título que eu quero navegando por aqui. Eu quero um conteúdo que é de acesso aberto. Então, da mesma maneira, como eu fiz antes ali, ó, a gente tem os filtros e vão garantir que eu possa, no momento que eu estou interessado em algum conteúdo específico, eu clico aqui e ele vai agora me filtrar os conteúdos, mas que eu quero promover que são de acesso aberto. E eu posso rapidamente acessar esse título e fazer o acesso e começar a leitura imediatamente dele. Então, é a ideia de otimizar essa lista de acesso aos conteúdos que são tanto de assinatura, de acesso aberto ou do portal. Tudo numa única interface. Como vocês viram, da mesma maneira, eu posso começar uma busca aqui sobre um conteúdo que me interessa, por exemplo, bibliotecas, somente livros, e eu quero, ainda assim, dentro de alguma área específica. Então, a gente consegue fazer o acesso a uma área específica aqui para fazer a visualização. Essa seria, digamos, a experiência mais tradicional de busca. Então, vocês viram que a gente ainda assim consegue depois fazer filtros por título. Então, o A2Z ele se agrega aqui, nesse sentido de acessar um título quando eu já tenho o nome dele e eu quero chegar diretamente a ele, pelas iniciais. Então, isso facilita. Vocês viram que parece que não, mas o fato só de já ter lá a letra inicial e o filtro agora por título aqui também, e eu já tenho o nome dele, eu consigo acessar rapidamente. Não existe mais o registro detalhado, ou seja, todas as informações agora do mesmo documento vão estar sempre exibidas aqui. Então, antes tinha no Publication Finder clássico o título e agora a gente consegue ver todos os detalhes. Antes tinha que clicar no título para ver os detalhes, agora tudo fica exposto aqui.
Então, a gente já consegue ir diretamente à informação e acessar o texto completo relacionado. Essa parte, digamos, aqui mais tradicional, e agora procurando por base de dados. Para vocês verem na prática como funciona, aqui ó, ele vai trazer sempre essa opção de mostrar mais, então eu posso expandir a lista para ver todos os editores ou nomes de bases, porque assim, ele acaba sendo uma mescla, tá? Quando eu tenho dentro de um mesmo editor diferentes conteúdos, mas as bases de dados têm um nome como aqui books at JSTOR, eu consigo ver aqui como o nome da base específica. Porque eu já conheço ela, estou promovendo a Sina, ou estou promovendo a Capes Ovid, ou estou promovendo a Dentistry. Eu quero saber quais são os títulos que eu tenho dentro da Dentistry. Agora, eu consigo ter esse acesso, quero aplicar um filtro de uma área específica, por exemplo, aqui. Então, a gente consegue expandindo, inclusive de uma maneira que uma hierarquia. Então, eu quero, dentro da odontologia, uma área específica. O trabalho que eu teria que fazer normalmente dentro da EBSCOhost, por exemplo, que tem lá uma opção de busca de publicações, mudando a opção lá para buscar por assunto, e aí localizar o assunto, ter que talvez descobrir como é que é o assunto chamado dentro da base, aqui eu já consigo ser guiado para chegar dentro de uma área específica. Então, por exemplo, aqui, ó, próteses, e eu já chego nos 4 periódicos que eu tenho acesso pela base de uma maneira direta. Então, para quem é um pesquisador e está trabalhando com um tema, para quem é um professor e quer, por exemplo, selecionar títulos para o seu projeto pedagógico curricular, o PPC, para incluir numa disciplina com biografia, esse trabalho aqui vai ser automático e excelente. Então, no momento que ele chega aqui, ele já vai poder acessar o título dentro da sua coleção, acessou o título na coleção, ele tem aqui a informação, já vai ter, por exemplo, a capacidade aqui de copiar o link de acesso, por exemplo, no caso aqui da EBSCO, para colar lá na sua disciplina, e aí o aluno depois, quando chegar aqui dentro, ele vai ter acesso aos fascículos e fazer a leitura dos artigos. Essa é a melhor experiência que a gente quer oferecer. Então, com essa ferramenta, esse processo, vocês viram, se tornou muito mais fácil para quem pesquisa, para quem ajuda o pessoal da área de docência a fazer esse trabalho, tudo de uma maneira muito simples. E para finalizar, aqui é a opção que a gente tem de busca por assuntos. Por quê? Eu quero fazer uma navegação agora, eu estou explorando, eu sou um professor, eu quero só explorar aqui, não importa qual é a publicação ou qual é a base de dados. Eu sou um professor da área de medicina e eu quero ver dentro da área de dermato títulos que tenham, por exemplo, relação com algum tema como esse aqui, infecções da pele. Então, vocês viram que aqui a prática também vai estar bem simplificada de acesso ao título, baseado em assuntos, para que agora eu consiga ter uma visão global, possa continuar aqui fazendo filtros agora por base, porque eu sei que, por exemplo, nessa área de dermato, os títulos da Wiley são mais adequados. Então, eu poderia ter agora, e agora é fácil também fazer esse trabalho, para eu filtrar. Vocês estão vendo que ele trouxe aqui livros, ele trouxe revistas de diferentes coleções. Então, essa é a grande proposta para essa lista A2Z, que agora a gente tem essa vantagem do Publication Finder, né? A gente está buscando todas as publicações da coleção digital da biblioteca, seja por título ou identificadores, seja navegando por dentro de bases de dados, ou mesmo procurando por assuntos específicos que a gente queira, de toda essa grande coleção. Então, essa é, digamos, a proposta. Como vocês viram, ela não é complicada, pelo contrário, eu diria assim que o ápice da sofisticação é tornar a experiência de todos fácil, e eu acho que, nesse sentido, não tem comparação hoje em relação a uma plataforma que favoreça o acesso a títulos de conteúdos digitais para a instituição. Então, essa foi minha fala, e foi dinâmica e, assim, procurei ser bem abrangente para que a gente possa até agora ter mais tempo de poder responder as dúvidas e esclarecer qualquer também questão aí relacionada à aplicação da ferramenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Michelangelo. Foi sem dúvida uma bela apresentação. Ela foi objetiva, ela não demorou muito tempo, o que é bom sinal. Eu desconfio sempre daquelas aplicações, daqueles interfaces em que precisamos de 2 horas para explicar e mesmo assim ao final de 2 horas parece que ficamos na mesma. Reparem, é uma plataforma que vai ao encontro das exigências e das expectativas dos bibliotecários, ponto número um. Mas, ponto número dois, e tão importante como o primeiro, se não mais importante, vai ao encontro da vida cotidiana e concreta dos nossos usuários, isto é, como se diz em Portugal, dos nossos utilizadores. Eu estou convencido que todos os participantes que tenho aqui comigo estão desejosos de possuir esta nova plataforma. O Miguel Ângelo já o disse, é progressivo. Há pouco, Miguel Ângelo, falaste nesse grande projeto que é o CAPES. Aqui em Portugal também temos um consórcio, um projeto incrível que é a Bion, também que integra o nosso App Discovery Service e, por conseguinte, também, obviamente, o Full Text Finance. É uma questão de tempo para que os nossos utilizadores cá em Portugal e os nossos bibliotecários aqui em Portugal também fiquem maravilhados com este novo interface. Ora bem, estamos disponíveis para questões. Enquanto pensam nas questões, eu vou lendo aqui alguns comentários. Eu não vou dizer o nome, porque, enfim, foi enviado para mim em privado, mas eu posso partilhar. Maravilhoso para o trabalho que fazemos nos PPCs. Eu não sei o que são PPCs, mas tu saberás. Programa Pedagógico Curricular. Ok? Onde indicamos para cada disciplina 6 artigos técnicos científicos, sempre da EBSCO. Bom, aqui está, sempre da EBSCO, não sei o que eu digo. Fico muito contente que esta nossa colega também aqui partilhe artigos e sempre escolha da EBSCO. Depois, temos uma outra participante, onde ela coloca uma outra questão: se vamos partilhar o vídeo da formação. Sim, eu moderador, enviarei para cada um dos participantes um e-mail a agradecer a confiança, a atenção, a paciência também com o moderador, já agora, a paciência com o moderador e com as suas escolhas musicais, enfim, mas vamos terminar este webinar com uma música bem mais alegre do que aquelas músicas portuguesas nostálgicas que eu gosto muito. Enfim, que são um pouco menos, são mais melancólicas. Portanto, vamos partilhar o vídeo da gravação. Enviarei um e-mail com o certificado de participação neste webinar em anexo e também com o link para o YouTube. Depois, sim, já respondi, já participei da outra atividade e participarei nas próximas. Gostaria de saber se recebemos algum tipo de comprovante. Sim, irão receber um tipo de comprovante. Temos também aqui uma outra pergunta. Atualmente está no idioma português? Sim, portanto está também, Miguel Ângelo, nos dois? Português de Portugal e português brasileiro. Tem a diferenciação em dos dois idiomas para os termos da interface. E hoje pode ser disponibilizado tanto em um quanto em outro já. Por exemplo, esse que a gente estava vendo é o português brasileiro, que tem algumas distinções, então já tem separação bem prático de aplicar. Até para vocês saberem, quem tem interesse, a gente cria tecnicamente um novo perfil dentro da ferramenta da EBSCO Admin, aplica as configurações, é um arquivo bem simples com as configurações, ele faz uma reconstrução do índice que ele vai utilizar na tela, em cerca de 2 dias já pode começar a utilizar. Então, ele é bem prático e simples o processo. Tem uma pergunta da Alicia hoje: quem atualiza o Publication Finder? Hoje a ideia é assim, no sentido de atualizar, tu falas das coleções que a gente tem dos editores ou dentro da biblioteca, Alicia? Qual seria a pergunta? Em relação, acho que talvez, como tu complementaste, se é automático, eu te diria que sim, hoje é um contrato, a gente tem um acordo de licenciamento de conteúdos com todos os editores, nós temos mais de 80 mil editores na EBSCO, parceiros. Então, o que a gente tem deles é uma atualização, tanto na parte de busca do EDS, que é o índice central, ou seja, os metadados dos artigos, quanto nas listas de títulos e pacotes que eles oferecem, de maneira automática. Então, a gente tem processos de atualização automática de todos os títulos. Justamente é nesse sentido que eu comentava.
Eu não tenho como controlar títulos que entram e saem da base para atualizar no meu site. Então, dessa maneira, o que a gente tem? A gente consegue otimizar esse trabalho porque automaticamente todos os usuários, sejam alunos, professores, vão ter a lista sempre atualizada dos títulos. Então, se daqui a pouco vocês comprarem lá com o Renan aqui em Porto Alegre, daqui a pouco compra lá com o Everson, lá no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, títulos novos da EBSCO, por exemplo, no caso da EBSCO, automaticamente os títulos já começam a aparecer dentro da coleção. Por quê? Porque o editor, no caso a própria EBSCO, informa ali para essa lista, ou vocês compraram, dá um exemplo, comprou com a minha biblioteca. A gente tem já todas as diferentes coleções por assunto, saúde, direito, medicina, educação, sociais, da minha biblioteca, que são os e-books, e a minha biblioteca, o grupo A, nos envia periodicamente as listas atualizadas para que o usuário chegue ali e procure um título novo que ele ficou sabendo, vai estar na lista do Publication Finder. Então, essa é a vantagem da gente ter essas parcerias para a atualização automática dos conteúdos. Sim, Michelangelo. No entanto, penso que a pergunta é em outro sentido, isto é, se eu, bibliotecário, na minha biblioteca, possuir o Publication Finder, na versão standalone ou integrada no EDS, isto é, eu devo fazer alguma coisa para atualizar o interface para o novo Publication Finder, esperar, ou então eu posso fazer alguma coisa para antecipar, portanto, se ele é progressivo, se é uma questão de tempo, o que é que eu posso fazer? Esperar ou então solicitar à EBSCO porque eu fiquei apaixonado pelo novo interface, eu quero já amanhã, se for possível. Se quiser para amanhã, se quiser, basta entrar em contato com o seu representante da EBSCO, da sua conta, seja aqui no Brasil, na Europa, solicitar para ele essa mudança, ele vai se colocar em contato com os engenheiros, então, de cada região, né? Nós temos diferentes engenheiros, como aqui no Brasil, Kelson, em Portugal, Thiago, e daí eles fazem a ativação desse perfil e já fica disponível. Quem é um cliente novo, a gente agradece imensamente, contrata, vai ter um processo um pouquinho diferente, porque vai ter que primeiro nos mandar a lista de quais são as bases de dados que assina, e as que têm acesso via CAPS, a gente incorpora uma terceira, digamos, um terceiro conjunto que são as bases de acesso aberto e cria esse perfil. É um processo um pouquinho mais demorado, exige essa indicação manual no início, né? Para que vocês nos digam quais são os conteúdos de e-books e revistas eletrônicas que vocês contrataram e a gente ativa. Outra pergunta que parece-me interessante, esta própria, isto é, vamos supor que eu tenho o EDS, eu posso já, porque nós já sabemos, enfim, portanto, todos já sabem que a EBSCO está a preparar o novo EDS, é um produto ainda melhor, como se fosse possível, mas é verdade, ainda melhor que a anterior versão, mas eu posso já ter o novo Publication Finder concomitante à atual versão do EDS? Pode. Eu até sugiro, porque pela experiência, Sim. totalmente. Hoje é uma proposta que vai evoluir essa experiência, como eu falei para vocês. Essa interface do EDS, como o Nuno comentou, ainda está em desenvolvimento. Então, a gente, até por solicitação de clientes, pode fazer uma demonstração, mas ela não está disponível ainda. Mas no caso do Publication Finder, não, ela já está pronta e pode adotar amanhã. Se quiser, já pode começar a adotar. Quem já é cliente, que já tem o clássico, o Publication Finder clássico, basta solicitar, a gente migra. Pode, inclusive, deixar ele paralelo por um tempo, para que vocês avaliem, ajustem, atualizem cor, logotipo, beleza, ficou como eu quero. Aí solicita a troca no EDS do link, porque é um link que aparece no topo, não é? Hoje, publicações, hoje ele remete para o Publication Finder clássico, ele vai passar a remeter para o novo Publication Finder. Muito bem, tenho aqui uma pergunta. Este produto é maravilhoso. Eu já tenho o Publication Finder. Isto custa muito dinheiro, certo? Ou é gratuito, tendo já o Publication Finder? Quem já tem não precisa fazer nenhuma contratação adicional, ele já é parte da assinatura. Fantástica resposta. Se eu fosse bibliotecário, fica fantástica a resposta. Ok, quem já tem o EDS ou só o Publication Finder, portanto, esta mudança, esta evolução para o novo Publication Finder não implica qualquer custo adicional. Fantástico. Depois, outra pergunta. E títulos locais? Vamos supor, portanto, que eu trabalho numa universidade, eu crio uma revista
Eu posso integrar essa revista que eu criei, por exemplo, e colocá-la no Publication Finder para que os meus usuários, os meus utilizadores, ponto número 1, saibam que ela existe e saibam qual é a cobertura cronológica, se é peer review ou não, e o link para o acesso. É possível isto? Perfeitamente possível, e inclusive nesse sentido, se a instituição tem a capacidade, já faz esse controle, daqui a pouco tem a sua coleção de revistas da instituição e ela quer promover o acesso dessas revistas também para os seus usuários, dentro da interface hoje, que é a interface de administração, a gente consegue fazer essa criação do que a gente chama de um pacote personalizado. Eu vou mostrar, acho que rapidamente, se eu puder, Nuno. Sim. Voltar aqui com a apresentação. Eu vou então aqui parar o compartilhamento e vou passar Isso. a bola para ti. Olha, enquanto partilhas, enquanto respondes a essa questão que tem a ver com os holdings management, há aqui outra pergunta que também de uma bibliotecária, que nos pergunta o seguinte: eu ainda não tenho produtos da EBSCO, mas gostaria muito de subscrever, de assinar, portanto, e não tenho, de assinar, implicará um custo, não será muito alto, o Full Text Finder. Isso será como posso subscrever? O que é que tenho que fazer? Isso. O interessante agora é fazer um contato também com o representante da EBSCO. Ele vai fazer a avaliação de acordo com a proposta do orçamento, que a gente chama, né, o Price Code. Então, ele vai fazer uma avaliação de acordo com os critérios de conteúdo, FTE, e ele passa, então, esse orçamento para vocês em relação a incremento, né? Quem já é cliente, ele adiciona ao contrato, inclusive, não é um contrato novo, ele vai adicionar ao contrato esse novo produto. Então, é só entrar em contato e eles fazem a indicação do valor, sim. E aqui, só para que vocês vejam a interface de administração que está por trás, então ela, inclusive, ela pode ser utilizada em português, é uma das poucas que tem aqui no EBSCO Admin que pode ser utilizada em português, é um português só, mas a gente tem como verificar, por exemplo, aqui, ó, quais são os pacotes que a instituição tem e que estão ativados, ou se são pacotes concomitantes de diferentes versões, ela pode ainda esconder um ou outro, né, por isso que está escrito aqui. E esses são os indicativos que a gente fala. Eu estou assinando aqui, por exemplo, agora a Academic Search Ultimate. Então, é ela que fica ativa e eu vejo aqui quais são os títulos que compõem essa coleção e eu posso agora ativar ou desativar títulos específicos ou então, mesmo num pacote que é de acesso aberto, eu quero chegar aqui e vir aqui ativar. Rapidamente eu vou conseguir selecionar o pacote e ele passa agora aqui fazer parte lá do Publication Finder. É assim que funciona, tão simples quanto vocês estão vendo. Não me preocupo com link, não me preocupo em saber quantos títulos entram ou saem, tudo isso os editores nos fornecem. E da mesma maneira, vocês estão vendo que tem aqui também uma opção que é criar um pacote personalizado aqui do lado direito. Dessa maneira, a gente poderia criar aqui um e-books vamos colocar aqui, da Avantes. Então, eu consigo criar dessa maneira. Eu vou dizer aqui que o tipo de conteúdo que ele incorpora são livros eletrônicos. Então, eu vou indicar que se é revista, se é livro ou outros. E agora, nesse momento, eu vou dizer que não tem nenhum proxy. Eu posso indicar que ele vai usar proxy, por exemplo. Quem usa proxy pode colocar. E agora ele fica guardado. Nesse momento, o pacote agora ele passa a ser um pacote customizado, onde eu posso ir depois adicionando títulos. Então, eu faço isso por aqui, ó, onde a gente tem aqui a opção de download, eu também tenho de upload. Então, eu posso carregar um arquivo, a gente tem aqui um modelo que a gente então entrega, que é uma lista, basicamente, do Excel com ISBN ou ISSN, título, autores e o link de acesso. Eu carrego essa lista e ele começa a fazer parte agora desses pacotes que são customizados. Então, eu posso ter aqui pacotes que são, por exemplo, de e-books que são de editores, ou eu posso criar pacotes, como eu criei aqui para testes, ó, por exemplo, e-books da UFSM, e-books da Avantes, e eles dentro vão ter os seus títulos. Então, totalmente viável, tanto para livros que a instituição tenha, quanto também para revistas. E eles depois, então, uma vez que faça essa ativação, passam a ser pesquisáveis aqui também como uma base, né, que a gente chama. A gente pode ter uma base de dados aqui,
que vai se chamar e-books da Avantes. Uhum. Então, ela vai aparecer no caso aqui, né? No E. Muito interessante. E isso, já agora, Miquel, já que estás com os Holdings Management, há aqui uma outra pergunta. É possível adicionar notas para cada recurso, encaminhando utilizadores, usuários, enfim, para um cenário? Vamos supor que se trata de uma revista fundamental para alunos de doutorado. É possível acrescentar notas para cada recurso, seja uma revista, seja um e-book? Sim. Hoje tem a capacidade de criar notas que são gerais, por exemplo, da coleção. Então, a gente consegue agregar notas específicas e fazer esse controle aqui associando o tipo de nota de uma maneira, inclusive, otimizada, porque eu posso ter essas notas tanto no nível de título quanto no nível da coleção. Então, aqui eu crio como se fosse uma nota, por exemplo, acesso somente na biblioteca, acesso somente com a equipe da biblioteca através de senha, dando um exemplo. Faço o trial e depois envio feedback para um e-mail específico. Então, eu crio aqui primeiro uma lista de notas. Então, eu crio essas notas, que vão ser notas compartilhadas, ou por um grupo de bases, ou por títulos específicos, e depois eu associo essa informação dessa nota nos níveis que eu quiser e nas coleções que eu quiser. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um título, vou acessar, por exemplo, aqui um título específico, e eu quero, dentro daquele título lá, colocar uma nota, eu consigo colocar o título, digamos assim, específico naquele documento. Então, aqui deixa eu fazer uma busca aqui, porque eu tinha buscado com tudo, eu vou fazer agora só do que é selecionado, ou seja, os títulos que eu selecionei para minha coleção. E agora eu posso chegar aqui, dentro desse título, se eu quiser aqui, por exemplo, quando eu estou fazendo a indicação, e ele é o título desse, digamos, pacote, né? A Harvard Health Letter, da Academic Search Complete, eu posso agora colocar uma nota customizada só para esse título. Então, ele acaba tendo aqui uma informação associada. Muito bem. Informação e também um elemento visual, como uma imagem, um ícone. Muito interessante, muito interessante. Sim. Ok, depois temos aqui, Michelangelo, uma pergunta conceptual, uma pergunta teórica. Interessante. Interessante. Qual é a diferença entre Full Text Finder e Publication Finder? Full Text Finder, no sentido mais amplo, pela EBSCO, ele é como se fosse uma tecnologia que incorpora duas funções ou elementos. Uma delas é o Publication Finder e a outra é o Link Resolver. Muito bem. Então, HLM, muitas vezes a gente ouvi de um colega esses dias, por que a gente chama de HLM? Porque o Holdings Management, aqui que a gente chama, ele é baseado nos holdings, ou seja, quais são os títulos que eu tenho, sejam de acesso aberto, assinatura ou via portal governamental. A gente chama isso de holdings. Só que, ao mesmo tempo, aqui, a gente também tem que gerenciar um outro conjunto chamado links, ou hiperligações, que vão me dizer, olha, para tu acessar o conteúdo da American Physical Society a nível do artigo, o link que vai ser utilizado para fazer esse acesso, ele tem esse formato. É um formato com o DOI. Outros podem ter um formato que são um formato, por exemplo, privado. Vamos pegar aqui um caso da Cambridge. A Cambridge ela vai ter o tipo de link dela, usa um formato que é, aqui no caso também era com DOI. Deixa eu verificar algum que seja específico. Vamos pegar no próprio Academy of Management. Então ele tem aqui o link que aponta para Journals, AOM, DOI e PDF e o link lá que é composto com o DOI também por coincidência. Poderia ser OpenURL, etc. Então, o Full Text Finder ele é o pai tanto do Publication Finder, que faz esse trabalho de busca, assim como ele é pai do Link Resolver, que vai resolver o link de acesso a um título para que eu chegue dentro do conteúdo. Então, a gente chama isso de Link Resolver, ou resolvedor de links. Então, o Publication Finder e o resolvedor de links são filhos do Full Text Finder. Essa é a grande explicação. Muito bem. Seja como for, aproveito também para falar daquilo que é a formação. Quer o António, quer eu,
quer a Sandra Brito, nós, portanto, promovemos todos os meses sessões de formação, quer na ótica do usuário, do utilizador, quer na ótica do bibliotecário, só sobre o Publication Finder, os Holdings Management, etc, etc. Ficam também já com essa informação, porque o Michelangelo está aqui na qualidade de apresentador e está muito bem a recorrer às excelentes capacidades de formador, mas depois para uma formação mais aprofundada sobre cada um destes temas, não se esqueçam que temos um conjunto de sessões de formação para todos aqueles que querem saber mais sobre o Fulltext Finder, quer tenham já a assinatura, quer tenham já a subscrição, ou então porque ainda não decidiram e querem decidir de um modo mais fundamentado, como ferramenta de apoio à decisão, poderão contar com as nossas sessões de formação e depois, havendo mais questões, nós encaminharemos para o Michelangelo ou outro representante comercial da EBSCO. Ora bem, nós temos aqui um conjunto de, Michelangelo, de elogios à EBSCO, também a ti em particular. A EBSCO, uma vez mais, mostra a sua capacidade de inovação e de excelência, antecipando-se às próprias exigências dos bibliotecários. Ainda hoje, isto é muito interessante, responde às exigências dos bibliotecários, mas, por outro lado, antecipa-se às exigências dos bibliotecários. Muito obrigado pelo seu excelente comentário. Parabéns pela brilhante apresentação, Michelangelo. EBSCO sempre antenada, esta palavra não conhecia, antenada e enriquecendo o nosso capital intelectual. Aqui mais uma palavra portuguesa que eu não conhecia, antenada. Isto é sintonizado. Antenado. Antenado. Muito bem. Ok. Muito obrigado. É sempre um prazer participar nestes webinars promovidos pela EBSCO. A EBSCO tem os melhores produtos, mas também proporciona, estou a ler, não estou aqui a inventar, mas proporciona também um conjunto de conhecimentos que nos permite refletirmos sobre o nosso dia-a-dia de bibliotecários querendo satisfazer os nossos utilizadores. Parabéns, Michelangelo, pela explanação. Mais outro comentário. Bom, quero agradecer a participação de todos aqueles. Tivemos muitos participantes que têm interesse nos produtos da EBSCO. Estes produtos visam melhorar o dia-a-dia do bibliotecário, visam melhorar o dia-a-dia do utilizador, isto é, do usuário. É esse o nosso propósito, disponibilizar a informação ao utilizador onde quer que ele se encontre, em tempos normais, em tempos de pandemia, não interessa, não é isso que nos move. Onde está o utilizador, onde está o bibliotecário, aí está a EBSCO, o seu conteúdo, os seus serviços, a sua tecnologia e, sobretudo, as pessoas que trabalham na EBSCO. Trabalham lado a lado, é esse o nosso objetivo, com qualquer bibliotecário, qualquer utilizador, qualquer gestor. Ora bem, muito obrigado uma vez mais. Quero terminar, como também comecei, desejando a cada um de vós e às vossas famílias uma excelente saúde. Queremos todos voltar, regressar à normalidade da vida. Aqueles que são bibliotecários estão ansiosos por regressar ao contacto permanente, sem medos, sem receios com o utilizador, querem ver o sorriso do utilizador quando falamos quando encontram o artigo que pretende numa das bases de dados da EBSCO, por exemplo, etc, etc. Termino também com um elogio à normalidade da vida, à simplicidade da vida, poética, profunda, e quero que todos se cuidem e que possamos, eu não, que estou longe, bom, aqueles que participam, temos muitos participantes também de Portugal, esperemos ver-nos cara a cara, sorriso a sorriso, brevemente, e que a vida volte à normalidade. Vamos terminar a pedido de um fã. Obrigado, pessoal. Vamos terminar com um forró, é assim que se diz, acho eu, fala mansa, shot Sim. de alegria, porque afinal de contas há boas notícias. Vamos
Vamos terminar já. E um dia alguém tentou ser o que sou eu que gosta, não sei quem sou, puta. Ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, esse fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia? Da tempestade em copo d'água, trouxe um shot da alegria. Se um dia alguém mandou ser o que sou eu que gosta, não sei quem sou e volta. Ser aquilo que eu sempre quis. Se acaso você diz que sonho um dia ser feliz, vê se fala sério. Que chorar sua mágoa, se afogando em agonia. Tempestade em copo d'água, dance um shot da alegria. Sejam felizes.